Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10/7/2020, nós vamos estar trabalhando com a disciplina de História, que tem como tema a vida dos povos indígenas, que está lá no livro de vocês, no livro 4, na página 241, que vai até a página 244. Nós vamos falar da cultura indígena, vamos conhecer um pouco da cultura deles. Nós sabemos que antes da chegada dos europeus às terras brasileiras, já havia aqui indígenas, com suas culturas, com suas várias línguas, né? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles, que não deixa de ser uma coisa fantástica. Eu sou apaixonada pela cultura indígena. Morei vários anos na área indígena, já trabalhei com eles, são pessoas maravilhosas, são pessoas que sim, não medem esforços para nos ajudar, são bastante companheiros mesmo. Então assim, eu fico muito feliz quando eu tenho que falar sobre a cultura indígena, porque eu já trabalhei com eles e é magnífico. São pessoas que realmente buscam conhecimento. Eles vão à escola porque gostam de ter, de adquirir conhecimentos. Nós sabemos que tem vários índios que bem isolados, que não têm tanta cultura ainda. Tem a cultura deles lá, na aldeia, mas não tem a cultura da cidade ainda. Então esses indígenas que moram totalmente isolados, eles não se preocupam em acumular riquezas, porque eles vivem ainda uma vida bem nativa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena e vamos conhecer bem mais de perto alguma coisa referente a esses povos. Como vimos, os povos indígenas já viviam em terras brasileiras antes das chegadas dos europeus. Esses povos apresentavam grandes variedades culturais, cultural e linguística. Entre eles, podemos citar os tupis, os guaranis, os yanomamis, os chavantes, os tupinambás, os tamoios e tantos outros, que existiam. Essas comunidades indígenas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores e tradições. Apesar de parecerem semelhantes, seus traços físicos apresentam diferenças. O Brasil tem importantes sítios arqueológicos espalhados por todo o território que ainda contém vestígios da existência dos povos indígenas. Essas fontes históricas, somadas ao contato com as populações indígenas atuais e com os avanços das ciências, das pesquisas e do estudo de documentos do passado, permitem-nos conhecer melhor as características de cada povo que aqui habitou um dia. Tá? Então, nós temos vários documentos, tem museus que guardam um pouco da memória da cultura indígena de muitos e muitos anos atrás. Então, quem tem a oportunidade de ir ao museu, procura lá o espaço onde está guardado todos os arquivos que contam um pouquinho sobre essa cultura indígena. Outra coisa, as aldeias, as comunidades indígenas, cada uma tem seu tipo, tem seu modo, tem sua crença, tem seu jeito de viver. Nós podemos até muitas vezes pensar, mas são todos índios, são todos indígenas, mas cada comunidade tem a sua cultura, são bem reservados. Mas todos se parecem? Não. Os indígenas também têm traços, totalmente diferentes. Tá bom? E nós podemos observar aqui na página seguinte o mapa do Brasil, e nele está localizado as regiões onde ainda podemos encontrar comunidades indígenas. E se você observar, quase todo o nosso país tem ainda áreas indígenas, tá? Que são pessoas que defendem muito o meio ambiente, que ajudam muito na preservação do meio ambiente, os povos indígenas. Atualmente o Brasil, aqui embaixo está mostrando um pouquinho sobre as pesquisas do IBGE,
onde nós podemos ver a quantidade de indígenas que ainda habitam terras brasileiras. Na página seguinte, os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Entre elas, tudo é dividido, com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em harmonia. Eles realmente são bem unidos na hora de desenvolver qualquer atividade dentro da comunidade deles. Por exemplo, quando eu morei uma época em comunidade indígena, fui para ser professora, quando era necessário fazer uma casa, por exemplo, eles se reuniam para todos construírem aquela casa. Então eles são muito unidos, eles trabalham muito em equipe e isso realmente funciona, tá? É bastante comum a divisão das tarefas entre homens e mulheres, o que significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras são exclusivas dos homens. Então eles dividem as atividades, as mulheres fazem algumas relacionadas às mulheres e os homens ficam responsáveis por outras atividades, tá bom? Na grande maioria das aldeias indígenas brasileiras, essa divisão funciona na seguinte maneira. Vamos ver como tudo isso funciona? Os homens, os adultos, né, os homens já adultos, são responsáveis pela caça e pesca, pela construção das moradias, que são as casas, e ajudam nas atividades agrícolas, o plantio e a colheita, né? Também garantem a proteção da aldeia e fabricam todos os instrumentos necessários para essas atividades, como as flechas, né, as canoas e etc. E as mulheres? Qual é a função das mulheres nas aldeias? Cabe às mulheres cuidar dos filhos, fornecendo-lhes a alimentação e os cuidados necessários. As mulheres cuidam dos filhos e da alimentação, fazem a comida, né? Elas também ajudam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo. Colhendo o quê? Mandioca, milho, feijão, arroz, o que tiver plantado na roça deles, tá bom? Produzem objetos de cerâmicas como vaso, potes, pratos, utensílios, tá? Feitos de palhas e enfeites para o corpo. Isso também é função para as mulheres, como colares, pulseiras, brincos e cocares feitos de penas e sementes. Além de preparar os alimentos para o consumo de todos, elas fabricam a farinha e tecem redes, tá bom? Então, cada um na aldeia tem a sua função, ninguém trabalha mais que ninguém. E as crianças? Na maioria das comunidades indígenas, elas aprendem o princípio da união. Elas brincam em grupos grandes. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. Por isso é muito comum ver uma menina ajudando a mãe ou um menino acompanhando o pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Sair pela mata e entrar em contato direto com a natureza e com os animais são tarefas muito importantes para essas crianças. O estudo acontece na própria aldeia, na maioria das vezes. O aprendizado é diferenciado e caminha lado a lado com a prática, mas há em muitas aldeias escolas indígenas. Na verdade, tem aldeia que não tem escola. Então as crianças aprendem na prática, vendo os pais fazer, elas vão fazendo também. Mas tem algumas aldeias que hoje já tem escolas bem estruturadas, tá? Bem igual as nossas mesmos aqui da cidade, tá? Com bons professores, tem aldeia que tem professores formados, bem qualificados e prontos, né, bem preparados para administrar as aulas. Na página seguinte, nós temos um exercício de aplicação, que vai da página 245 até a página 246. Entre os diagramas, 7 tribos indígenas do Brasil: Tupiniquim, Kayapó, Yanomami,
Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. Então vocês vão encontrar todas essas aldeias dentro desse diagrama, tá certo? E na página seguinte, os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Há uma divisão de trabalho para homens e mulheres. Coloque M para as atividades das mulheres e H para as atividades dos homens. Quem pesca? Quem pescava? Eram os homens ou as mulheres? Nós vimos que eram os homens. Cuidar dos filhos. Quem cuidava dos filhos? Os homens ou as mulheres? Então vocês vão colocar, tá bom? M para as atividades das mulheres e o H para a atividade dos homens. Na número 3. O que é correto afirmar sobre a organização de tarefas em uma aldeia indígena? Então são 4 questões, só tem uma correta. Você vai ver qual é a resposta correta, tá certo? E na página seguinte, que é uma única atividade, é o exercício proposto, que está na página 247. A nossa aula de história termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre os indígenas. Até a nossa próxima aula.